Boa tarde a todos. Vamos mentalizar Jesus, agradecer a Ele a oportunidade de estarmos aqui, agradecer essa energia gostosa dessa tarde de quarta-feira, essa energia que nos envolve, que nos traz paz, serenidade, tranquilidade. Vamos agradecer a esta casa, aos espíritos amigos que aqui se encontram, a todos os encarnados e desencarnados, e que possamos abrir os nossos corações para o entendimento das lições de Jesus desse dia. Obrigado, Mestre, ser conosco, que assim seja, graças a Deus. O nosso tema de hoje do Evangelho segundo o Espiritismo, ele está no capítulo 12, Amai os vossos inimigos. Item 9, a vingança. A vingança é uma emoção nossa, é uma sementinha que existe dentro de nós, de todos nós. E Jesus sabia disso, Ele sabe disso. Por isso nós estamos aqui na Terra, reencarnados, para que a gente trabalhe essa emoção da vingança. E Ele sabe também que a gente é super capaz, muito capaz, de transformar essa vingança em perdão, fazer essa transição, esse caminho. Então nós estamos aqui na Terra para isso, para caminhar dessa emoção que é uma sombra, como Joana de Ângeles fala, para a luz. E a luz é o perdão. O que a luz faz? Ela ilumina a sombra e a gente consegue construir a nossa paz e a nossa felicidade. Mas eu vou ilustrar a nossa conversa de hoje com este livro, A Vingança do Judeu, de Rochester. Que ele é um livro que fala sobre preconceito religioso, de raças, preconceito social. Fala sobre a humilhação dos ricos com os pobres. E fala também do perdão de Deus, e que está presente em cada ação. E então ele fala da lei da justiça e da caridade. Então quem ler esse livro vai encontrar muitas situações que vêm ao encontro do nosso autodescobrimento, da nossa reforma íntima. Então esse livro ele tem mais de 500 páginas, mas ele é muito interessante. E a história ela está voltada um pouco, vou contar só um pedacinho, né? Entre Samuel, que é um judeu, banqueiro, rico, e a família de um conde que está envolvido em dívidas por causa de jogo. Tanto ele como o filho gostavam muito de jogar, então ele estava imensamente endividado com esse banco que era do Samuel, que era um judeu, e essa família católica. Então o preconceito existia nessa época, e muito grande entre essa família, né, da hierarquia social muito grande da época, com os judeus. Como ele devia esse montante de dinheiro para esse banco, o que o Samuel fez? O conde tinha uma filha chamada Valéria, de 17 anos. E aí esse Samuel, o dono do banco, se apaixonou pela Valéria e fez um trato com o conde, que se ele deixasse ele casar com a Valéria, ele liquidava a dívida do conde. E aí o conde vendeu a sua filha para o banqueiro, com muita tristeza, né? Porque ele estava vendendo para uma pessoa que não era da mesma religião dele, e o preconceito era muito grande, mas ele acabou vendendo a filha. Só que um pouco antes do casamento, ela já tinha conhecido Samuel, um pouco antes do casamento ele conseguiu quitar a dívida. E aí o que ele fez? Ele anulou o casamento e pegou e considerou a Valéria a se casar com um príncipe que era da mesma origem social, religiosa deles. E o Samuel, judeu, ficou muito revoltado. E aí acontece o trama da vingança, do ódio, trazendo sofrimento para ele, para Valéria, trouxe muita dor. E também nós vamos ver
Deus em ação em toda essa trama deles, através da fé, do amor, da esperança. Nós vamos encontrar tudo isso dentro desse livro. Por isso que ele fala que ele vai fazer a nossa reforma íntima. Além de que o livro também tem algumas palavras difíceis, mas que ela vem nos ajudar também a enriquecer o nosso vocabulário. Porque a gente não pode ficar limitado só em algumas palavras do nosso cotidiano, dos nossos momentos. A gente também tem que se enriquecer. Então, Jesus, como ele sabia que nós estávamos aqui para transitar nesse caminho da vingança ao perdão, e que nós vamos conseguir, que nós vamos ter sucesso nessa caminhada, ele nos traz esses ensinamentos e ele diz para nós, Jesus, ele fala que o ensinamento dele é de fora para dentro. Sendo que o nosso aprimoramento, o nosso autoconhecimento, a nossa reforma, ele tem que ser de dentro para fora. E Jesus sabe disso, que ele trouxe os ensinamentos, mas quando você ler, você beber esses ensinamentos de Jesus, o que vai acontecer? Vocês têm que estar prontos, ter a coragem de assimilar esses conteúdos e vivenciar ele no dia a dia. Porque não adianta você só ler as obras de Jesus, os ensinamentos dele, e não viver, não vivenciar. Porque conhecimento todo mundo tem. A gente estuda, a gente lê, é um conhecimento. Mas e viver isso é difícil. Jesus sabia disso e nós sabemos que isso é difícil. Porque há quantos anos a gente vem estudando, porque não é a nossa primeira encarnação, com certeza. Nós estamos aqui há vários séculos tentando melhorar, né, nos aprimorar, evoluir. E ainda estamos aqui, estudando, tentando aprender os ensinamentos de Jesus. Há mais de 2000 anos ele veio com esses ensinamentos e nós estamos aqui ainda tentando aprender. E se nós conseguirmos passar por esse caminho da vingança, ter a coragem de chegar até o perdão, ele é uma libertação para a nossa alma. Aí sim nós encontramos a nossa paz, a nossa felicidade. Então ele fala que é o caminho de libertação interior. Porque quando eu perdoo, eu estou me ajudando. Eu não estou ajudando o outro. É eu que estou me melhorando, é eu que estou conseguindo a libertação. O outro, se ele se sente que foi perdoado, ele sente que está tudo ok, ou não sente também, para nós não vai fazer diferença. O importante é que a gente perdoe para a gente se sentir bem. Então a vingança, ele é um resquício, como diz o Evangelho, de comportamentos bárbaros, porque ele vai contra a nossa filosofia espírita, contra a nossa filosofia cristã, do cristianismo. Esse moço que está ali naquela imagem, em 2008, não sei se existe essa banda ainda, mas essa banda canadense, em 2008, estava viajando por uma aviação aérea muito conhecida. E ele viajou nessa companhia aérea e quebraram a guitarra dele. E o que aconteceu? Ele reclamou e não foi atendido. A aviação aérea não resolveu o problema dele, da guitarra dele, quebrada dentro do avião, do passageiro ali, em cima. E o que ele fez? Porque a vingança, nós só usamos desse instrumento, a vingança, quando a gente se sente fragilizado, ofendido, né? Quando o nosso orgulho é ferido, né? Então aí ela se sobressai. Se a gente não para pensar, para refletir, a gente age instintivamente em cima daquelas situações. E ele, como reclamou, não foi atendido, o que ele fez? Ele publicou 3 músicas dizendo como que a aviação não resolve os problemas dela, como que ela quebra a guitarra. Ele fez 3 músicas em 2008. Em 4 dias, a aviação aérea perdeu mais de 2 bilhões do recurso total dela. A música era de protesto? Era de protesto. Música de protesto, porque eles não regularizaram a situação dele da guitarra.
E aí eles perderam 2,5 bilhões do rendimento total, em 4 dias. Então isso é um exemplo de vingança, porque ele não foi atendido nos seus anseios. Ele podia ter usado de outras áreas, de amor, de esperança, de fé, mas ele preferiu agir assim. Então o instinto dele falou mais alto. Isso, a vingança na visão espírita, ela é considerada um atraso moral nosso. Porque a gente não para pensar no amor, na fé, na esperança, né? E traz muitos sofrimentos, muitas doenças, muitas obsessões. E ela é contrária aos ensinamentos de Jesus, que é perdoai os vossos inimigos. Então, quando nós agimos contra o nosso próximo, mesmo que ele esteja nos ofendendo, a gente está contrário à lei de Deus, que é perdoar. Por isso, hoje em dia, nós encontramos com as pessoas à nossa frente e muitas vezes acontecem desafios enormes onde a gente é atacado aqui dentro de nós, em nossas emoções. E quando nós somos atacados pelo outro, que a gente sente aquele baque que o outro fez com a gente, o que acontece? Se eu não parar para pensar que eu preciso agir como Jesus está ensinando, eu vou revidar na mesma altura dele. Então eu vou ser a mesma coisa que a outra pessoa. Posso ser um assassino, posso ser uma pessoa que está agindo mal. De qualquer ação que for fazer, eu vou me nivelar aquele que está fazendo um ato que não é bom. E a vingança, então, Joana de Ângeles diz para nós que ele é uma compensação frente à dor emocional. Só que ela não resolve, porque quando nós aparecemos com as nossas dores, os nossos sofrimentos, no momento que a gente não tem paz, é porque a gente não agiu conforme os ensinamentos de Jesus. Então, quando nós também agimos dessa forma, nós estamos mostrando a nossa imaturidade espiritual, religiosa, física, emocional. Nós ainda somos imaturos, somos criancinha ainda rebelde, lá daqueles que se jogam no chão ainda, que bate o pé para os pais fazerem as coisas para ele. Então, o ensinamento de Jesus não está embutido aqui dentro de mim. E André Luiz, ele fala ali naquela imagem que é para a gente estudar sempre, para que a gente possa renovar as nossas ideias e favorecer a evolução do espírito, renovação das ideias, renovação do comportamento, renovação dos nossos pensamentos, renovação de tudo em nós. Porque se estamos aqui vivos ainda, encarnados, é porque a gente tem muito que aprender. A gente não está pronto ainda, porque quando a gente desencarnar, muitas vezes a nossa tarefa aqui já acabou. Se eu estou aqui hoje, pode ter certeza, nós temos o que aprender ainda. Então a vingança é uma reação nossa às ofensas recebidas. E quando nós interpretamos a vingança, ela vem de acordo com o nosso pensamento, de acordo com o que eu sou. Porque eu sou ofendida, eu reconheço no outro aquilo que me ofendeu. Se eu reconheço que o outro me ofendeu, é porque eu tenho aquela sementinha dentro de mim. Então é um mecanismo de defesa. E esse mecanismo de defesa vai me levar ao engano e à hipocrisia. Porque muitas vezes eu disfarço também a minha vingança em calúnia, falar mal dos outros, em traição, e manipular os outros para que eles façam as coisas que a gente quer. Isso também é uma raiz da vingança. Então eu mesmo estou me enganando. Em vez de eu parar para olhar para a minha sombra, conversar sobre ela comigo mesmo, reconhecer qual que é a sombra que está impactando a minha vida, eu resolvo fazer o contrário. Eu manipulo, eu vou trair, eu vou fazer calúnia. Então, Joana fala para nós que a sombra que eu projeto no outro, a minha dificuldade, o meu sofrimento, a minha dor, as minhas palavras não boas,
é uma sombra que eu estou negando em mim. Então, quando eu estou pensando sobre algo, eu tenho que voltar para cá, para dentro de mim, saber o que está acontecendo. Quando eu tenho um comportamento sobre algo, quando eu abro a minha boca para falar uma palavra sobre algo, eu tenho que ver que isso está resultando aqui dentro de mim. Eu tenho que refletir sobre isso. Porque muitas vezes eu falo assim, muitas vezes eu levo um xingamento para uma pessoa. Aquele xingamento não está falando da outra pessoa, está falando de mim. Então aí cabe a nossa reflexão. E a doutrina espírita, o Evangelho segundo o Espiritismo, que é um conteúdo de moral, ele nos ensina bastante isso. Só que a gente não quer parar para pensar, nas coisas que a gente faz. A gente para pensar só para olhar as coisas do outro, o comportamento do outro, a fala do outro, o que o outro está pensando. A gente não para pensar por que eu estou falando aquilo, por que eu estou dizendo aquilo, por que eu tenho um comportamento, por que eu tenho uma atitude sobre aquilo. Eu olho só para o outro, ele não olha para mim. Aí, muitas vezes, quando eu faço essa reflexão e eu chego a uma conclusão do trabalho que eu tenho que fazer aqui, muitas vezes as minhas doenças até se curam. A gente sabe disso, de muitas coisas que já aconteceram, de muitas pessoas que ficaram doentes, que foram se tratar internamente e elas alcançaram a cura do corpo dela. Então a vingança muitas vezes ela vem disfarçada assim, e ela vai ser muito destrutiva para o nosso organismo, para o nosso espírito, e a gente acaba envenenando o nosso ambiente, porque eu não estou tratando só do meu espírito, da minha pessoa, eu estou influenciando energeticamente também no todo. Então, se eu permito que isso aconteça, eu estou deixando poluir o ambiente onde eu vivo. Então, por isso eu sempre tenho que ter esse cuidado comigo. Palavras que Jesus nos ensina, pensamentos sobre o que Jesus nos ensina, atitudes que Ele passa para nós. E se a gente olha para Jesus, a gente vê aquela imagem dele serena, pura, tranquila. E a gente tem muito que aprender com ele. E é isso que a gente tem que levar para o nosso ambiente, seja na nossa casa, no nosso trabalho, junto com os vizinhos, na rua, onde estivermos. É isso que nós temos que aprender a fazer com Jesus. E a vingança também, ela traz muitos efeitos psicológicos para nós. Ela mantém a nossa mente conectada ao passado, a gente fica presa ao passado. Se eu sofri uma dor lá no início da minha vida, eu estou ali ainda até hoje, lembrando daquela dor. E aí, muitas vezes, se você fez alguma situação que não foi boa para o outro, mas já passou, o outro já te perdoou, você perdoou, você está lá naquela culpa daquele passado que ficou lá atrás, já foi. Agora Jesus nos ensina. Houve alguma situação que não foi boa conosco, a partir de agora é um novo passo, é uma nova reencarnação, é uma nova vida. É só não repetir mais. Foi o que ele falou para a mulher adulta. Vá e não peques mais. Somente isso que ele pediu para nós, diante das nossas tristezas, das nossas dificuldades, dos nossos comportamentos errôneos, das nossas atitudes erradas que nós tivemos na vida. Então vá e não peques mais, só isso. Olha como é simples. Eu fiz, eu sei que era errado, então eu sei que eu não posso fazer mais. É só isso que ele pede para nós. Só que a gente não para para pensar. A gente não reflete sobre isso. E aí sim aparecem as doenças emocionais. Ansiedade, depressão, ressentimento, dores no corpo, dor de cabeça, tudo mais que acontece conosco, dor nas costas. Então, psicologicamente, a vingança nos prende ao nosso passado. E aí, nós favorecemos também os processos obsessivos. Porque nós sabemos, que nós estamos aqui encarnados e desencarnados.
E sempre sabemos que o público é maior para os desencarnados. Agora, se eu tenho um padrão de pensamento, comportamento, atitude que não é muito boa, não é de acordo com a lei da justiça, a lei de Deus, as leis naturais divinas, quem que eu vou ter como amigo do meu lado que está desencarnado? Aqueles que estão vinculados a essas leis que não são vistas por eles também. Agora, se eu tenho um comportamento de fé, de esperança, de amor, de tranquilidade, quem que vai estar ao meu lado de desencarnados? Aqueles que têm amor, que têm fé, que têm tranquilidade, que têm paz. E eles ainda vão acabar nos ajudando a fortalecer todo o nosso ambiente. Sendo que o outro, que não segue as leis divinas, que está desencarnado, o que ele vai fazer? Ele vai tentar nos tirar sempre do nosso prumo. Vai tirar a gente da nossa linha de amorosidade, de fraternidade, de caridade. Então, por isso que é bom a gente refletir sobre o que nós estamos fazendo. O perdão é importante ser trabalhado. Então, dessa transição da vingança para o perdão, ele é importante ser trabalhado tanto perdoar a nós mesmos pelas nossas atitudes, os nossos comportamentos, como o outro. Sempre ter o perdão à nossa frente. E Joana fala, perdoar é libertar-se da prisão do passado. Olha que coisa boa, que coisa bonita isso. Nossa, eu tive um erro no meu passado, mas hoje eu me perdoo. Eu me aceito como sou, eu me respeito, né? Eu me amo. Né? Olha que coisa boa. E a partir de hoje não vou fazer de novo. E é isso que Jesus quer de nós, não fazer de novo. Porque não é esquecer. Né, como está falando ali, não é esquecer, é compreender e sublimar essa atitude. O que é isso? É você lembrar, sim, você pode até lembrar, mas você não tem mágoa, você não tem culpa, você não tem dor, você sabe que foi uma tarefa de aprendizado para a sua vida hoje. Eu errei, eu tropecei, eu fiz alguma coisa que não devia, que bom, então tá, hoje eu não vou fazer mais. Então o que eu tenho que fazer aqui comigo, para que eu não faça mais isso? Eu sou assim, assim, assim. Eu sei o que eu sou ali, porque eu tive aquela atitude. Eu sou uma pessoa que não sou uma pessoa de confiança, vamos supor. Né? As pessoas me contam as coisas e eu fico lá, comentando com todo mundo. Aqui no centro, por exemplo, o atendimento fraterno. Vem as pessoas conversar com o atendimento fraterno, que é um momento que você não deve comentar com ninguém, que é um momento muito íntimo, mas aí você fala de atendimento fraterno e sai falando das pessoas por aí, né, dentro do centro. Isso é antiético. Né? Então, se eu alguma vez eu fiz isso no atendimento fraterno, então eu já sei que eu sou assim, que eu tenho que entrar lá, conversar com a pessoa, mas eu tenho que treinar esse momento de não abrir a vida do outro, do atendimento fraterno para cá. Então é um ato de amor próprio e libertação do nosso ego ferido. Ela é uma terapia da alma, perdão. Ela nos ajuda muito na nossa cura. Ela nos liberta. Ela dissolve aquelas correntes que nos deixam amarradas. Parece que a gente está preso em um lugar onde não consegue lidar. A nossa cabeça está pesada, o nosso ombro pesado. Então, o perdão ele liberta, ele traz um relaxamento para nós. E aí, assim, nós conseguimos concluir essa transição de sombra para a luz. A gente proceder em nós com o autoconhecimento, reconhecer as nossas sombras, as nossas deficiências e trazer o amor, a fé, a fraternidade como luz para clarear essas sombras, onde a gente vai se sentir melhor. E essa transição, eu só trouxe alguns exemplos aqui para a gente não demorar muito. Mas, por exemplo, se eu pratico mal de alguma forma, seja de qualquer jeito, tanto pelo pensamento, como pela palavra, pelo comportamento, atitude, eu preciso exercitar o bem. Então eu tenho que fazer esse caminho do mal até
até chegar o bem. A ferocidade, a agressividade, eu preciso reconhecer que eu tenho essa ferocidade dentro de mim. Se eu tenho essa ferocidade dentro de mim, eu tenho que reconhecer, eu não posso pegar simplesmente esquecer, passar por cima, jogar embaixo do tapete. Eu tenho que desenvolver a tranquilidade. A tranquilidade é um antídoto para a nossa ferocidade, para a nossa agressividade. Então, se eu sou agressiva com alguém, se eu sou feroz com alguém, se eu me imponho com alguém assim, dessa forma, eu preciso trabalhar a tranquilidade. A irritação, se eu sou irritável, se qualquer coisa me irrita, se as pessoas não fazem como eu quero, se elas não falam como que eu quero, se elas não se comportam da forma que eu quero, a paciência é o remédio para isso. Porque quando eu me comporto com irritação, é a minha sombra. E quem é a minha luz? A paciência. Então eu preciso desenvolver a paciência para que a minha sombra possa clarear. O desânimo. Quem não tem desânimo alguma vez na vida? Eu preciso estar atenta para o desânimo. Né? Se o desânimo é uma constante na minha vida, porque claro, a gente tem. Mas muitas vezes é uma coisa muito passageira, que realmente o corpo está exigindo isso. Mas se eu tenho muito desânimo, a esperança é um recurso. Então eu tenho que buscar das minhas sombras o que é a luz, qual é a luz que possa vir me ajudar. Então aí eu posso escolher conscientemente transformar o mal em bem na minha vida. Eu posso escolher, eu tenho livre-arbítrio. Tanto que Jesus fala que ele trouxe os ensinamentos que é de fora para dentro. Ele não nos invade para que a gente possa aprender o ensinamento dele. Ele espera. Deus espera. Ele está ali esperando. Você está lendo? Que bom você leu. Você conheceu? Que bom. Mas e viver? Ele está esperando você viver. Você praticar. Então, se você tem dúvida quanto a alguma emoção, tenha coragem de olhar para dentro de você e transcender a sua dor. Porque se está doendo, é a campainha da sua vida que está dizendo, olha, você precisa olhar para a sua luz. Dói. Veja quais são as emoções de fé, de amor, de caridade, fraternidade, serenidade, que possam te ajudar a você tirar essa dor, essa sombra. Que a gente possa ter essa coragem e não esquecer. Muitas vezes a gente tem um problema e a gente fica na cama só remoendo aquela dor. Tudo bem, a gente tem um tempo para remoer dor também. Não tem problema nenhum. Mas você não pode ficar ali meses. Se passar de 3, 6 meses essa dor, cuidado. Aí já é um problema patológico. Então, fora da caridade não há salvação, que é uma caridade que nós temos conosco mesmo. Para encerrar, eu tenho esse exemplo aqui da Antoinette. É um caso real de superação do ódio pelo amor. E ela transformou vidas pelo perdão. Para nós percebermos que o bem sempre vence quando é cultivada a persistência. O que a Antoinette fez? Ela estava numa escola, ela trabalhava numa escola, não sei se trabalha ainda, porque isso aconteceu em 2013. É verídico o caso também. Ela trabalhava nessa escola e entrou um senhor com um fuzil para matar todas as crianças. Ele queria eliminar todas as crianças daquela escola. E aí o que a Antoinette fez? Ela conversou com esse homem, ela compartilhou as dores dela, o sofrimento dela também que ela tem. Ela teve empatia com ele, mostrou para ele quais são os caminhos do mal que ele podia fazer. E aí ele acabou se entregando por pedido dela, das conversações que teve, é bem grandinha a reportagem. Mas ele acabou aceitando as condições que ela colocou, ele se entregou e não houve morte nenhuma. Aí os repórteres perguntaram para ela como que ela conseguiu fazer isso, conversar com esse senhor e fazer ele não matar aquelas crianças. E ela respondeu: eu o perdoei no momento em que o vi. Porque se eu não perdoasse, eu não teria paz para lidar com ele. Olha como que é o perdão. Ele te dá paz para você lidar com o outro que te ofende.
Ele te dá paz para você lidar com aquele que te dá um tapa. Ele te dá paz para você viver tranquila, feliz, junto com Jesus. Então, que a luz do Evangelho ilumine nosso caminho interior. E que a gente tenha coragem, né, de se olhar. E esse é o mais importante. Então, vamos agradecer a Jesus, mais uma vez, por Ele ter escolhido o nosso planeta Terra para trazer esses ensinamentos, que são muito profundos, mas que faz com que a gente se movimente por dentro, que o nosso coração palpite por estar mais perto dele. E mais perto dele podemos estar se agirmos conforme os seus ensinamentos, beber os seus ensinamentos, viver os seus ensinamentos. Jesus nos ampare, que essa energia amorosa possa chegar até os nossos lares, os nossos familiares, os nossos amigos, nossos vizinhos, que todos eles possam receber esse momento de energia positiva e que ele permaneça também nesta casa, abraçando a todos os trabalhadores e todos os frequentadores que aqui estão. Obrigado, Mestre, ser conosco hoje e sempre. Que assim seja, graças a Deus.